Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos ao nosso programa Hora do Verdadeiro Alimento. Ora esta em que temos sido abençoados, edificados e, acima de tudo, temos aprendido muito sobre a palavra do Senhor. Temos hoje como tema como ser um verdadeiro cristão edificado sobre a rocha. E temos como convidado o nosso pastor. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Gostaria de pedir ao pastor que pudesse orar para iniciarmos o programa. Aleluia. Querido Pai, obrigado pelo seu amor e pela sua graça. Obrigado por nos dar esse privilégio de partilharmos a sua palavra por intermédio do seu Santo Espírito. Enquanto estivermos aqui, que vidas sejam edificadas, transformadas e alcançadas para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, espero que tenham consigo o seu caderno de anotação, a sua Bíblia, a sua lapiseira para poder anotar tudo quanto achar pertinente ao decorrer do nosso programa. Como eu havia dito no início, o nosso tema é como ser um cristão verdadeiramente edificado na rocha. Como primeira questão, pastor, eu gostaria de saber o que significa a rocha segundo a Bíblia. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quando falamos de rocha, estamos a falar de algo sólido, algo permanente e algo inabalável. Inabalável e que não se possa quebrar facilmente. E a Bíblia, quando usa o termo rocha, é uma analogia para dar referência àquilo que é sólido, àquilo que é firme, àquilo que é inabalável, àquilo que é duro. E quando nos referimos à rocha, a primeira coisa estamos a dizer, ou o que vem à nossa mente, é que nos referimos a algo inquebrável ou inabalável. Amém, glória a Deus. E o que significa ser alguém edificado sobre a rocha? Uma coisa é o entendimento que nós temos que ter sobre o que é uma rocha, e a outra coisa é sobre edificação, o que é ser edificado. Eu estava a falar em relação à questão anterior, o que é uma rocha no sentido geral. Mas a Bíblia, quando se refere a sermos edificados sobre a rocha, rocha significa uma pedra. Neste caso, esta pedra, que não é uma pedra qualquer, refere-se a Cristo. E quando a Bíblia diz sermos edificados sobre a rocha, ela refere-se exatamente de sermos edificados sobre Cristo, ou termos Cristo como a nossa edificação. Cristo como a nossa edificação é onde nós colocamos a nossa fundação. Amém, glória a Deus. Espero que estejam a ser abençoados e a anotar tudo quanto estão a achar importante. E qual é a diferença entre ser crente e ser cristão? Ok. Infelizmente, as pessoas muitas vezes usam o termo crente para se referir a cristão. Mas são dois termos diferentes. O termo crente é todo aquele que crê em alguma coisa. E a palavra crer significa acreditar, literalmente. Então, todo crente é todo aquele que acredita, que tem alguma crença. Ser cristão já é tornarmos essa questão de crença específica. Estamos a dizer cristão é aquele que crê no Cristo. Ok? Mas esse termo de cristão, ele não foi especificamente dado por
Jesus ou pelos próprios cristãos, mas se referiu a pessoas que viram as outras pessoas que foram outrora seguidoras de Cristo e manifestavam e agiam em semelhança a Cristo, como discípulos de Cristo, e apelidaram a eles como pequenos cristos e foram chamados de cristãos, passaram a ser chamados cristãos como referência a seguidores de Cristo. A seguidores de Cristo. Então, quando nos designamos como cristãos, estamos a dizer que somos aqueles que crê e seguem a Cristo. Agora, crer apenas, várias pessoas creem. Ok? A pessoa pode crer e crer em qualquer coisa. E as pessoas sempre carregam alguma crença. E acreditar em Cristo não significa necessariamente ser cristão. Você pode acreditar nos ensinamentos dele, acreditar no que ele fez, acreditar que ele foi um grande homem, mas não significa necessariamente aceitar a ele como seu Senhor e Salvador e tê-lo como seu mestre. E ali você se tornar seguidor de Cristo a ponto de ser caracterizado e ser chamado de cristão, aquele que segue a Cristo. Amém. Glória a Deus. E uma outra questão é: o que é necessário para ser um verdadeiro cristão? Eu não sei se existe verdadeiro cristão e falso cristão. Ou é cristão ou não é cristão. Então, ou é cristão ou não é cristão. Infelizmente as pessoas ousam em dizer verdadeiro cristão, este é verdadeiro cristão, mas ou é cristão ou não é cristão. Então, se é cristão, significa que é aquele que segue a Cristo, concorda, aceita, crê. E isso torna você um cristão. O conhecimento de uma verdade não torna você parte desta verdade. É necessário que você conheça a verdade, aceite a verdade e adote a verdade. Então, conhecer sobre Cristo e o que Cristo fez não faz de nós automaticamente um cristão. Para nós nos tornarmos um cristão, nós precisamos, primeiro, ter o conhecimento que adquirimos através da pregação das boas novas, que é a pregação do Evangelho, e ao ouvirmos o Evangelho, nós precisamos acreditar nesse Evangelho, aceitar esse Evangelho e se apossar desse Evangelho. E isso faz de nós, ou torna-nos, assim, um cristão. Talvez o que popularmente vão chamar de verdadeiro cristão. Mas ou é cristão ou não é cristão. Então, não existe pequeno, pouco cristão, verdadeiro e falso cristão. Ou é cristão ou não é cristão. Amém. Glória a Deus. E por que Jesus é comparado com a rocha? Eu penso que é uma analogia muito importante até para o nosso conhecimento. Quando nós olhamos para a rocha, nós olhamos para algo sólido, algo indestrutível. Hoje, quando olhamos para a gíria de construção e quando pensamos em construir a nossa casa, nós pensamos em pedra, para usá-la para fundação. E essas pedras que são usadas para a fundação não são pedras quaisquer. São pedras com uma morfologia, uma estrutura que não se pode quebrar facilmente e que não possa ser destruídos. E elas carregam ou têm uma certa solidez que vão garantir que a nossa estrutura ela estará assentada sobre alguma pedra que é chamada de uma rocha,
ou que é partida de uma rocha que gera segurança. Então, é uma analogia para dizer que Cristo é algo sólido, com uma estrutura suficiente para que a gente possa edificar qualquer edifício com qualquer elevação, sem que ela sofra algum tipo de erupção. E essa mesma rocha, ela não é uma rocha falsa, é uma rocha verdadeira, pura. Eu lembro-me uma vez, estava para construir, há muito tempo atrás, não tinha muita experiência, e mandei vir um caminhão de pedra. Quando viraram, para mim já tinha pedra. Mas quando veio o engenheiro, disse que essa pedra não vale para a construção, porque essa pedra ela apodrece com o tempo, ela desfaz-se com o tempo. Precisamos deste outro tipo de pedra que carrega essa estrutura capaz de resistir e de suportar qualquer tipo de edifício que nós vamos levantar por cima dela. Então, Cristo é trazida e é na Bíblia com esta analogia de que sobre ela e sobre esta fundação, sobre esta rocha, sobre essa estrutura, nós podemos edificar verdadeiramente e uma edificação sólida, permanente e eterna. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor, pela resposta. Amém. Estamos a chegar na reta final do nosso programa e espero que tenham sido abençoados. Gostaria de pedir ao pastor que deixasse últimas considerações, falar sobre como ser um cristão edificado verdadeiramente na rocha. Muito obrigado. É muito interessante este tema e eu penso que é um tema que devia ser de muita preocupação para a vida do cristão. Por quê? Cristo é a pedra angular. Cristo é caracterizada como a pedra da fundação e que ninguém pode colocar uma outra fundação, nenhuma outra estrutura ou outro tipo de pedra serve ou é funcional para uma verdadeira edificação. É esse entendimento e é isso que nós queremos no que a Bíblia nos diz. Então, como cristão, nós precisamos edificar a nossa vida com base nessa rocha e com base nesta fundação. E somos exortados pelo apóstolo Paulo a não colocarmos nenhuma outra fundação diferente da que já foi colocada. E a fundação é Cristo. Então, para sermos um verdadeiro cristão e um cristão edificado, nós precisamos de reconhecer que Cristo é a rocha da fundação, que jamais edificaremos ou construiremos de forma sólida sem Cristo. É por isso que Paulo chega a dizer que Cristo é a minha vida e a vida que eu vivo hoje, vivo em Cristo Jesus. Que eu como cristão, eu preciso perceber que eu não tenho outra forma de edificar, nem outra chance de edificar fora de Cristo. Que toda edificação, ela só pode acontecer em Cristo. E tudo em minha vida gira em torno de Cristo. Nada e absolutamente nada na minha vida pode ser pensado fora de Cristo. Então, como cristão, precisamos enraizar as nossas vidas na palavra de Deus, que a palavra é o próprio Cristo, e entendermos que tudo em nós gira em torno de Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. E qualquer coisa que pensarmos fora de Cristo está fora do enquadramento nas nossas vidas. Se não entra Cristo e não tem espaço para Cristo entrar,
deve repensar se vale a pena. Porque no final de tudo, a glória precisa ser para Cristo. A glória precisa ser para Cristo. E Cristo precisa carregar o louvor, a adoração, em torno de tudo o que acontece nas nossas vidas. Então, para nós andarmos como cristãos e verdadeiros cristãos, como disse, verdadeiro cristão, então, para andarmos como cristão, nós precisamos ter Cristo como a nossa rocha. Porque não existe cristianismo sem Cristo. Ok? Pensar num cristianismo sem Cristo, o próprio cristianismo, ele só é cristianismo por causa do Cristo. Aliás, o termo cristianismo vem de Cristo. Então não existe o ser cristão sem Cristo. Não existe, está fora de hipótese. Então eu só posso ser cristão por intermédio de Cristo. Logo, eu só posso fundamentar a minha vida em Cristo Jesus. E toda a minha vida tem que girar em torno de Cristo. Então, se estou a trabalhar, eu estou a trabalhar, mas Cristo precisa ser glorificado e ser levado no meu local de trabalho. Se estou a estudar, Cristo precisa ser levado para a minha academia, a minha escola, e ser glorificado por intermédio disso e ser revelado nisso. Se estou a fazer negócios, Cristo precisa entrar no meu negócio e ser revelado e ser glorificado por intermédio disso. Infelizmente, o homem de negócio que não entende sobre Cristo e não está sólido em Cristo, na hora da discussão de negócio, ele tem receio de usar os princípios de Cristo e afirmar o seu posicionamento como cristão e dizer: eu sou cristão e a minha base de discussão é Cristo e eu pertenço e creio em Cristo. Okay? Na escola, no trabalho, onde estiver, você é cristão. E aquele meio, você crê que Cristo o proporcionou para que ele seja exaltado lá, seja glorificado lá. Aleluia. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada, pastor, por esclarecer as nossas dúvidas. E gostaria de o pastor pudesse orar para encerrarmos o programa. Amém. Muito obrigado. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por toda a graça, toda a revelação e todo o seu ensino e a sua palavra nesta noite. Oramos que vidas sejam transformadas, edificadas por intermédio deste ensino e que aquele que se encontra debaixo de uma enfermidade que possa receber cura enquanto ouvir esta oração, que a vida possa passar sobre si e possa rejuvenescer e trazer cura, restauração e saúde divina. Em nome de Jesus, Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor seja para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, amados. Até o próximo programa.